multiplicando x2. Então, minha primeira regrinha de derivação diz o quê? Para derivar aqui x, eu vou pegar o seu coeficiente. O coeficiente aqui é 3 vezes z ao cubo. É como se esse z aqui fosse 100, 250. Ele está multiplicando x também. Então, eu mantenho o coeficiente vezes x elevado a 1. Certo? Se eu estou derivando em relação a x, então z virou um número. Como está multiplicando, z vai ser mantido, ele é um coeficiente. E aqui embaixo, se eu estou derivando agora y em relação a z, então estamos supondo que x tem um valor constante. X é um número. Aplicando a primeira regra de derivação, eu estou derivando y em relação a z. Então eu vou manter o seu coeficiente, eu vou manter 3x ao quadrado, né? Vou manter o coeficiente de z, isso aqui tudo está multiplicando, então eu tenho que manter. O expoente vai virar coeficiente, ele vai descer multiplicando, e ele vai ficar aqui menos 1, z ao quadrado. Então isso aqui vai dar 9x2 vezes z ao quadrado. Por que eu estou trazendo esse exemplo, né, complicado? Aparentemente complicado, né? À primeira vista ele é um pouco complicado. Depois que você faz várias vezes, vai ficando mais fácil. Por quê? Agora sim, fechando esse parênteses e voltando para a nossa questão. A questão apresenta uma função u, uma função utilidade, que é x1 ao quadrado vezes x2 vezes x2 ao cubo. Eu quero encontrar a utilidade marginal do bem 1. A utilidade marginal de x1 é o quê? A derivada parcial, né, de u em relação a x1. Então, eu vou aplicar esse mesmo raciocínio. Como eu estou derivando a função u em relação a essa variável, x1, então isso daqui tudo é uma constante. Então, eu vou manter x2 ao cubo, é um coeficiente, eu vou manter. Agora, eu tenho aqui um expoente 2 que vai virar coeficiente, então, vezes 2. Certo? Aqui, pessoal, a gente tem que fazer um esforço para olhar que se eu estou derivando essa função em relação a essa variável, então isso daqui tudo virou uma constante. Se é uma constante, está multiplicando a variável que nós estamos, né, considerando, então ela vai ser mantida. Se eu tenho um expoente aqui que vai virar coeficiente, então vai multiplicar pelo coeficiente. E aqui vai ficar x1 elevado a 1, né? 2 menos 1. Então, pronto, esse trabalho todo foi para encontrar a utilidade marginal de x1. Está aqui. Agora, nós precisamos encontrar também a utilidade marginal de x2. Basta fazer a derivada parcial de u em relação a x2. Agora, a situação muda, né? A situação vai mudar. Agora nós estamos considerando, a gente quer saber como é que a função utilidade varia quando x2 varia. Então, automaticamente, isso daqui está constante, é um número. Então, estou derivando agora, olha aqui, ó, u em relação a x2. Então, isso aqui virou um coeficiente. Eu vou manter aqui, isso aqui vai ser igual a x1 ao quadrado, vezes quanto? Olha aqui a segunda regrinha de derivação. Ó, expoente vira coeficiente. E aqui vai ficar menos 1. x2 elevado ao quadrado. Então, já encontrei aqui a utilidade marginal do bem
2. Bom, para que serve isso? Serve para o seguinte, ó, no equilíbrio, a utilidade marginal de x1 sobre o preço do bem 1, né, o preço do bem, do primeiro bem considerado, tem que ser igual à utilidade marginal do bem 2 sobre o seu preço. Agora nós podemos fazer o quê? Substituir. Onde tem aqui a utilidade marginal do x1, nós vamos pegar isso daqui. Então aqui vai ficar assim, x2 ao cubo vezes 2 vezes x1 dividido pelo preço do bem 1, quanto é? O preço do bem 1 é igual a 2. Isso daqui tem que ser igual a quanto? Então, olha aqui o valor da utilidade marginal do bem 2 está aqui. Ó. A utilidade marginal do bem 2 está aqui. Então, vamos pegar esse valor e vamos colocar ele aqui embaixo. x1 ao quadrado vezes 3 vezes x2 ao quadrado. Isso aqui dividido pelo preço do bem 2, que é igual a 3. Então, todo esse trabalho para chegar nessa expressão. Parece que virou um monstro, né? Parece que a gente criou um monstro aqui, mas não é bem assim não. Vamos chegar mais perto aqui. Observe que aqui dá para a gente simplificar uma série de coisas. Dá para simplificar bastante, né? Eu tenho duas frações aqui, então eu posso, ó, esse 2 aqui eu posso cortar com esse. Está dividindo, né? 2 por 2. Aqui também, 3 está dividindo por 3, eu posso cortar isso daqui. Eu tenho x2 desse lado, x2 desse lado, x1, x1. Então eu posso fazer uma rearrumação, né? Posso pegar esse x1, jogar aqui para baixo. E esse x2 aqui, eu posso jogar aqui para baixo, dessa fração. Eu posso reorganizar isso assim, ó. x2 ao cubo dividido por x2 ao quadrado é igual a x1 ao quadrado dividido por x1. Certo? Só para não ficar muito rápido, aqui, ó, x2 ao cubo eu mantive aqui. Aí tinha outro x2 aqui, eu passei ele para baixo. E aqui eu tinha x1 ao quadrado, eu mantive. E tinha um outro x1 ao quadrado aqui, eu passei ele para baixo também. Porque agora dá para simplificar mais ainda. Olha o que vai acontecer. Se eu tenho aqui x2 ao cubo e x2 ao quadrado. Simplificando isso aqui vai dar x2. E aqui eu tenho x1 ao quadrado sobre x1. Isso aqui vai dar igual a x1. Então, o resultado final disso é que as quantidades serão iguais, né? x2 vai ser exatamente igual a x1. x2 vai ser exatamente igual a x1. Bom, e daí? E daí que, agora vamos pegar esse resultado aqui que nós encontramos e a gente vai voltar, né? A gente vai voltar aqui logo para o início. Olha aqui a nossa reta de restrição orçamentária. O que é que ela está dizendo? 500 é igual a 2x1 mais 3x2. Se eu já sei que x1 e x2 têm o mesmo valor, então eu posso escrever, ó, 500 é igual a 2x1 mais 3x1, eu posso substituir. Portanto, 500 é igual a 5x1, logo x1 é igual a 100 e x2 é também igual a 100. Essa questão 7 aí, nós tivemos a letra C. Né? Questão 7, letra C. Portanto, pessoal, sem dúvida é uma questão difícil, né? Porque ela envolve alguns conceitos mais sofisticados, né? Mas é uma questão que dá para a gente enfrentar ela, dá para a gente resolver. O que é que nós precisamos para resolver esse tipo de questão? Primeiro, saber montar a linha de restrição orçamentária. Isso aqui é fundamental, você saber montar isso. Segundo,
Saber que no equilíbrio do consumidor, quando o consumidor descobre as quantidades ótimas, ideais que ele vai consumir, nós temos essa igualdade aqui. As utilidades marginais divididas pelo preço de cada bem resultam num valor, né, exatamente igual. Agora, precisamos, além disso, também saber calcular, aqui é fundamental, saber calcular a utilidade marginal. Então é importante você derivar a função utilidade em relação aos dois bens. Aí tem que usar aquela ideia da derivada parcial. Nós fizemos isso, né, voltando para cá agora, nós fizemos isso usando aquelas nossas regrinhas de derivação. É aqui que você tem que ter um cuidado muito grande. Eu recomendo até que de vez em quando você faça essa questão, e tem outras aí parecidas. De vez em quando faça essa questão para ter a habilidade de fazer esse cálculo na hora da prova. Né? Porque não é muito frequente esse cálculo, mas tem muitas questões que cobram isso. Não é muito frequente em outros assuntos, né, da microeconomia. Mas tem muitas questões de concurso que cobram a teoria do consumidor. Substituindo, então, naquela condição de equilíbrio, aí fica mais fácil. É só ter um cuidado com a matemática, né? Fazer as operações devidas aqui. E no final das contas, a gente vai ter uma relação entre as duas variáveis. Nesse caso aqui, deu que x2 era igual a x1, mas podia ter dado que x2 era igual a 3x1, ou então x2 era igual a x1 dividido por 3. De qualquer maneira, já dá para montar, né, um sistema aqui, já dá para chegar ao cálculo das quantidades. Chegamos aí, portanto, né, a esse resultado. Ok? Bom, questão 7, portanto, tivemos aí a letra C. Eu falei também para vocês que na microeconomia, essa teoria do consumidor, né, ela explica o comportamento do indivíduo a partir de variações da renda e do preço. Aí nós vamos ter a formação de uma curva de demanda individual, e essa curva de demanda individual, quando a gente soma com as outras curvas de demandas individuais de todos os outros consumidores, nós chegamos àquela curva de demanda do mercado. Pois bem, a teoria do consumidor acabou também influenciando a própria macroeconomia. Nós vamos ver um tópico agora que está sendo cobrado em alguns concursos mais recentes, que é um tópico que ele fica meio na fronteira entre a microeconomia e a macroeconomia. Vamos ao item 2.2, que é a chamada restrição intertemporal do consumo. Item 2.2, restrição intertemporal do consumo. Esse assunto aparece em alguns editais, inclusive no edital da Receita Federal, ele aparece como um assunto de macroeconomia. Mas os fundamentos dessa restrição intertemporal são todos microeconômicos, ela mostra o comportamento do indivíduo. Aqui nós temos uma restrição intertemporal. Por que intertemporal? Porque ela considera que o indivíduo decide alocar a sua renda não só entre diversos bens, mas ele decide também alocar a sua renda em diversos momentos, no tempo. Então, se eu recebo o meu salário mensal, recebo X de salário, eu tenho que tomar uma decisão se eu vou gastar o salário do mês todo dentro do mês, ou se eu vou usar uma parte desse salário para gastar no mês seguinte, ou no ano seguinte, né, se eu vou poupar, por exemplo, fazer um certo nível de poupança, ou ainda, se eu vou gastar mais do que o meu salário, se eu vou contrair dívidas, se eu já vou gastar parte do salário que eu vou receber ainda daqui a 3, 4 meses. Então, da mesma forma como o indivíduo toma decisões sobre a maneira como ele aloca a sua renda em diversos bens, ele toma decisões também sobre o modo como ele aloca a sua renda ao longo do tempo, em diversos momentos no tempo. Isso vai ter impactos de caráter macroeconômico. Agora a gente fala um pouquinho de macroeconomia, né? Então vamos lá. Nosso item 2.2, a restrição intertemporal do consumo, ela vai entrar em choque
com a função keynesiana, função consumo keynesiana. Vamos lá. Item 2.2, restrição intertemporal do consumo. O que é que nós aprendemos nas aulas de macroeconomia? Lá na macroeconomia nós estudamos aquela função consumo keynesiana. Qual é a função consumo na visão de Keynes? O consumo basicamente depende do consumo autônomo, mais uma certa propensão marginal a consumir, que multiplica a renda. Lembrando que essa daí, na verdade, seria renda disponível, né? A renda líquida já de impostos, a renda sem os impostos. A função consumo keynesiana parte da ideia de que o consumo da população durante um determinado período de tempo está dependendo da renda naquele mesmo período de tempo. Então, o consumo de um país no ano de 2010 tem uma relação com a renda daquele país no ano de 2010. O consumo de um indivíduo durante os últimos 5 anos está diretamente ligado à renda desse indivíduo nos últimos 5 anos. A restrição intertemporal do consumo é uma visão alternativa que vai dizer o seguinte: olha, isso daqui, na verdade, não é bem assim. Ela vai negar essa função consumo keynesiana. Ela vai dizer que, na verdade, o consumo atual do indivíduo depende não apenas da sua renda atual, mas também da sua renda futura. Se eu estou consumindo mais ou menos hoje, isso depende também do quanto eu pretendo consumir no futuro. Depende não apenas da minha renda atual, mas também da minha renda futura, da minha renda ao longo da vida. Então, por exemplo, hoje eu posso consumir muito pouco, eu posso gastar uma parcela pequena da minha renda, por quê? Porque eu estou preocupado quando eu me aposentar, quando eu me aposentar, minha renda vai diminuir, o número de horas de trabalho vai diminuir drasticamente, talvez eu continue trabalhando ainda em algumas atividades, a minha renda vai diminuir. Então, eu já vou reduzir hoje o meu consumo devido a uma queda esperada na renda futura. Na função consumo keynesiana não há esse tipo de consideração. Ou então, um outro indivíduo pode pensar assim: bom, no futuro eu vou ter um aumento de salário, ou então eu vou receber alguma herança, ou ainda as ações, vou comprar ações na Bolsa de Valores e vou viver de dividendos. Por algum motivo, esse outro indivíduo, ele espera um aumento futuro na sua renda. Então, ele pode já, hoje, aumentar o seu nível de consumo, com base na sua renda futura. Bom, aí nós estamos diante de uma outra decisão que o indivíduo procura tomar. O que é melhor? Consumir muito no presente, antecipar a sua renda, ou então poupar mais para poder consumir mais no futuro, guardar uma parte da sua renda. O que é melhor? Para resolver essa questão, nós vamos usar um gráfico muito parecido com aquele gráfico da teoria da escolha, da microeconomia. Tá? Então nós vamos começar considerando o seguinte: 2 períodos de tempo. Vamos imaginar 2 períodos de tempo. O período 1, que seria o período da juventude, do consumidor. O consumidor é jovem, ele está começando a sua vida profissional, ele passou no concurso há pouco tempo, então o sujeito está aí, ou então ele está estudando, pretende passar no concurso no curto prazo. Bom, é o período em que ele tem uma certa renda, Y1, e ele tem um certo nível de consumo. E nós vamos ter, aqui seria o período 1, e o período 2, que pode ser, por exemplo, o período da aposentadoria. Só para dar um exemplo, o sujeito já está mais idoso, ele já tem uma idade mais avançada, então ele vai ter um outro nível de renda. Pois bem, no período 1 nós vamos ter a seguinte situação.
A renda do período 1 se divide entre consumo no período 1 e poupança no período 1. A renda, né, no período 1 vai ser utilizada dessa maneira. O sujeito vai usar uma parte da renda para consumir e uma parte da sua renda vai virar poupança. Então a gente pode dizer que a poupança no período 1 vai ser Y1 menos C1. Poupança no período 1 será dada dessa maneira, é a sobra. E no período 2, o que acontece no período 2? O sujeito faz um consumo no período 2 que é igual à sua renda, naquele período 2, no período futuro, mais a poupança que ele trouxe do passado, capitalizada por uma certa taxa de juros. Ok, pessoal? Então, a despesa de consumo que o sujeito vai ter no período 2, né, daqui a 20, 30 anos, né, no período futuro, vai depender basicamente de quê? Da renda futura e mais a poupança que ele fez no período 1, capitalizada aqui por uma certa taxa de juros. É 1 mais a taxa de juros. Aqui é a taxa de juros ao longo do período, tá certo? Não é anual, não é mensal, nada disso. É a taxa de juros no período.